Basta que eu já vou fazer 80 anos, né? Então, vivi a minha vida inteira aqui, vi isso aqui crescer. E cresceu muito rapidamente. Por alguns anos, aquilo era sempre parecendo interior. Bem vazio, poucas casas, se conhecia todos os moradores. Hoje não, hoje virou uma cidade. Hoje, perto do que eu conheci, que tinha muito mato, hoje é uma cidade fantástica. Temos de tudo. Temos farmácia, temos mercadinho, temos loja de carne, especialidade de carne. Temos todas as facilidades. Temos lojas de roupa, temos todas as facilidades. Aqui era uma roça, na verdade. A única coisa que existia, que existe até hoje, é o Itanhangá Golf Club. O resto tudo era mata, era mato, não tinha condução, não tinha luz elétrica. A gente, para ir ao médico, tinha que ir até São Conrado a pé. E só tinha condução do São Conrado para o Miguel Couto. Sempre vinha uma ambulância, uma vez por semana, cuidar das pessoas que moravam aqui. Depois, mais tarde, construíram um posto médico, que continuava sendo esse médico do Miguel Couto, que cuidava das pessoas aqui. E se caso precisasse de um médico, tinha que caminhar também até Jacarepaguá e até a freguesia. Só tinha ônibus, mais tarde tinha ônibus, 3 vezes por dia. E caso perdesse esse horário desse ônibus, tinha que ir a pé e voltar. Na época que eu era criança, por exemplo, se a gente quisesse ir na Tijuca, tinha que ir a pé até o Alto da Boa Vista, que a partir do Alto da Boa Vista é que tinha um bonde que levava até a usina. Da usina a gente passava para outro bonde e que a gente ia até a Praça Sans Penha. Tinha que fazer essa caminhada. Mais tarde, quando eu me casei, que eu tinha meus filhos, eu ainda tinha que ir a pé até as Furnas, porque só existia uma lotação, não era ônibus, era uma lotação pequena que levava das Furnas até o Alto da Boa Vista, que era o único posto de saúde para dar vacina nas crianças. Tinha que fazer esse pedaço caminhando a pé. Subindo, tudo subindo. Porque para ir para o Alto da Boa Vista você só sobe, né? Então tinha que ir e voltar a pé. Não existia carro de aluguel, não existia nada disso. Aliás, aqui não existia, eu acho que tinha 2 ou 3 carros das pessoas mais ricas do lugar. Fora isso, não existia. Eu fui criada aqui, tipo quem está sendo criado no interior, bem no interior mesmo. Não tínhamos nada de diferente, a não ser uma roça. 60 foi que começou a povoar aquilo aqui. Aí que começou a ter mais moradores, foi que começou a crescer mais. Foi tendo mais pessoas vindo morar aqui. Não era nem muito do Nordeste, era mais do interior do Rio de Janeiro. Era mais gente daqui mesmo. Mais tarde, bem mais tarde, foi que começou a vir o pessoal do Nordeste. Mas a maioria aqui era do interior mesmo do Rio de Janeiro. Eu conversei com alguém aí que falou que as pessoas começaram a vir para cá porque vinha um para procurar trabalho. Isso. E esse mandava vir a família. Isso. E aí conseguia trabalho para o cunhado, para o irmão. E aí iam vindo famílias. Então, o que veio para cá são famílias. Toda a minha família veio assim. Tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe. Vieram assim. Primeiro veio o meu avô,
e um filho. Depois veio a minha mãe e meu pai. Depois que eles já estavam aqui, já tinha casa e já tinha trabalho, aí começou a vir as outras famílias, que eram tudo famílias grandes, né? Tudo de 10 filhos, 11. Praticamente, vamos dizer assim, 1/3 do lugar era só família. Quando eu era criança, aquela parte que hoje é uma cidade, era mato, tinha cavalo selvagem, que tinha que ser pego no laço. E meu pai sempre lidou com animal, né? Então, chamaram ele para ele cuidar de um cavalo que tinha levado uma foiçada no peito, e ele foi lá buscar esse cavalo para cuidar. Mas era mato mesmo. Marapendi era tudo mato. E para se ir à praia se atravessava de canoa na barra. Se atravessava numa canoa para a barra. E o Itaiangá, meu pai sempre trabalhou no Itaiangá na parte do polo. Meu irmão, meus filhos também foram criados fazendo alguma coisa no Itaiangá, um jogando golfe, o outro aprenderam a jogar golfe, a lidar com cavalo. Todos dois, por sinal, eles adoram lidar com bicho. O Mauro tem troféus, né? De golfe. De golfe. De golfe. Né? Tem alguns troféus de golfe. É de golfe? De golfe, né? De polo, não. Não. Mas é bom, né, isso, né? Que eles... foi alguma coisa que tinha aqui perto, né? E que eles abraçaram. Eles cresceram indo com meu pai pro Itaiangá e foram aprendendo, foram vendo aquilo de perto ali. Mauro gosta mais de cavalo. Já Mário gosta mais da parte de golfe, mas gosta muito de animal. Ele é doente por animal, adora. Na minha casa existia, eu fui criada tendo contato com cachorro, com gato, com porco, com galinha, com pato. Na minha casa tinha todos esses bichos. Então eu fui criada assim, uma vida de interior mesmo. Mais tarde foi que as coisas começaram a mudar um pouco. Eu estudei na escola Lopes Trovão, minhas colegas só eram no período da escola, porque as casas eram longe uma da outra. Eu só brincava com coleguinha quando meus primos vinham nos visitar, ou nós íamos na casa dos meus primos, aí é que eu tinha criança para brincar. Eu vivi muito meu pai, minha mãe e meu irmão, dentro de casa. A gente saía pouco, muito pouco. Existia uma procissão, uma vez por ano sempre tinha uma procissão, que era o que a gente tinha para fazer. Mais tarde, o dono do botequim, do armazém, botou um cinema. O cinema era cinema mudo, em preto e branco. Me conta um pouco mais sobre como é que foi sua emoção quando você assistiu o cinema mudo a primeira vez. Era muito interessante, né? Era uma coisa nova que a gente não conhecia. Era muito interessante. Era fantástico, ninguém queria perder, né? Ficava todo mundo sentadinho assim, de olho, para não perder nenhuma cena. E era muito interessante, né? E você lembra qual era o filme? Não me lembro. O nome do filme eu não me lembro. Era o filme do Mazzaropi. Tinha o Charlie Chaplin também, que eu me lembro da Bengala. Então a gente ria daquelas posições que eles faziam, né? Era muito interessante. Aqui eram poucas pessoas, mas ninguém queria perder aquele momento. Era muito bom. Foi a nossa primeira experiência, né? A experiência cultural, né? Cultural foi isso. O cinema mudo em preto e branco. Já tinha TV? Não, né? Não. Muitos anos depois que chegou a TV.
muitos anos. Antes era o rádio, né? TV na minha casa, primeiro chegou um radinho de pilha, depois, mais tarde, isso eu já estava até depois dos meus 15 anos, veio o rádio de bateria, e quando a gente comprou televisão, Tereza já tinha nascido. Tereza, sua filha. A minha filha já tinha nascido, minha quarta filha já tinha nascido. Foi a nossa primeira televisão, que era preto e branco. Foi o primeiro contato que a gente teve com TV. Adolescente, não mudava muita coisa do que quando eu era pequena. Não mudou muito, porque continuava tendo poucos vizinhos, morando sempre bem um afastado do outro. Já tinha aumentado um pouquinho, mas não tanto. A gente continuava tendo aquela mesma vida de casa, de brincar no quintal de casa. Eu, adolescente, eu não tive amiga, colega. Meus colegas e meus amigos sempre foram meus primos quando nós nos visitávamos. Porque as casas eram bem separadas uma da outra. Dando a festa do mês de maio, que tinha a procissão, não existia assim essas festas. Bem mais tarde, criaram um clube, que aí tinha umas festas nesse clube. Mas esse clube não durou muitos anos, não. Não foi muito à frente, não. Uhum. Foi só por algum tempo. Isso já foi bem mais tarde, já estava começando a melhorar, né? São Bartolomeu só existia a terra, porque as missas, as primeiras comunhão que eu fiz, primeira comunhão, meu irmão fez, era na escola, Lopes Trovão. As missas eram rezadas de lá, a procissão saía de lá. Depois dessa pedra, fizeram uma capelinha bem pequenininha. Era uma capelinha mesmo, só cabia o padre dentro. E depois é que veio construir a igreja de São Bartolomeu. A igreja de São Bartolomeu era pequena, aí depois que eles aumentaram e ela cresceu e é o que é hoje. Ia uma vez por ano o padre batizar todas as crianças que nasciam, ele ia no mês de maio, batizar todas as crianças que nasceu durante o ano todo. Depois, só no outro maio, que ele ia voltar para batizar. E assim, festa junina, essas coisas? Aqui existia um senhor que rezava ladainha nas casas. Por exemplo, São Sebastião, a pessoa que queria, ele ia na casa da pessoa rezar uma ladainha. Ele rezava uma ladainha. Isso existia. Era assim, você convidava os amigos para vir na sua casa tal dia que ia ter uma ladainha. Aí essa pessoa vinha, ele rezava, cantava, era uma coisa assim, tipo, ele rezava, cantava, era uma ladainha. Você tinha o santo da sua devoção ali, e ali no pé daquele santo ele fazia isso. E eu já nasci aqui. E meu pai sempre teve contato com bicho, cuidar de roça. A gente, aqui onde eu moro, já tive horta. Nós tínhamos todo tipo de alface, couve, repolho, quiabo. Tínhamos isso tudo plantado à nossa volta. Hoje em dia eu tenho planta, não tenho uma horta, mas tem muita planta. E não sei viver sem essas plantas. Esse aqui é o seu canto, né? Só tinha luz elétrica até aqui, no Pica-Pau. Dali para lá não tinha luz. Isso tudo aqui era laranja e bananal. Do lado de baixo, onde é a Tijuquinha, quando a gente morava aqui, que eu era pequena, ali era horta. Era um japonês que cuidava. Tinha horta.
Ali, aonde é o posto de gasolina, a lagoa vinha até ali. A gente comprava peixe da lagoa, a gente pescava. Atrás do Clube dos Médicos era um rio larguíssimo. A gente pescava ali, pescava de rede, pescava de anzol. Cansei de pescar com a minha mãe de anzol e meu irmão ali. A gente cansou de pescar ali e pegar peixe. Era tão grande que aqui perto do Pica-Pau, ele vinha até aqui em cima. Porque toda a água ia para lá, né? Todas essas águas que descem daqui tem que ir para lá. Aí o pai de Loia tinha canoa, ele pescava, trazia as canoas e ficava ali naquele finalzinho ali. Aonde hoje tem um estacionamento, ele vinha até aqui em cima. Em frente à igreja ali não tem um estacionamento? Tá. Então, aquilo já foi tudo muito aterrado, porque ele vinha até ali em cima. O que desce do Pica-Pau também. Teria que pegar esse canal. Era um canal imenso. Era um canal que de vez em quando o Itanhangá botava uma dessas dragas para limpar o canal assim. Tirava abrir. Aquela gigoga, aquelas coisas que vai criando, de vez em quando limpavam. E era fundo, eu quase morri afogada ali. Na beirada da rua, você ia para Jacarepaguá, ali em frente à pedra tinha um marco, que tiraram esse marco. Do lado A pedra, lá, qual pedra? Do Bartolomeu? Na lagoa. Lá na lagoa. A pedra não faz uma ponta assim? Sim. Tem uma curva? Sim. Então, ali tinha um marco. Lá de lá estava escrito Jacarepaguá, do lado de cá estava escrito Barra da Tijuca. É pena que naquela época a gente não tem foto, né? Porque naquela época a gente não tinha... Não tinha celular, né? Não tinha celular, não tinha máquina fotográfica, né? Tem muita coisa que se perde. Eu já tinha meus filhos, quando o Licério comprou uma maquinazinha fotográfica, que eu tenho algumas fotos, que fica amarelo. Fica amarelo, A imagem fica bem apagada. Eu já tinha meus filhos. E assim, as pessoas às vezes ficam... porque não tem foto, eu não tenho foto da minha avó. É uma pena. Sabe, e naquela época a gente não tinha uma máquina para mostrar que a lagoa vinha na beirada da rua. Quando enchia, quando a maré enchia, batia assim na beiradinha da rua. Aí hoje aquilo é aquele lamaçal ali. É um lamaçal, inclusive tem muitas casas ali. Quando você passa ali, que nem agora que deu essa chuvada, você não consegue passar. E morava assim famílias inteiras, né? O meu tio chegou do interior do Rio de Janeiro, lá de São Fidélis. Veio ele e a família toda, eram 10 filhos. Veio morar aqui, morava naquela rua que Célia mora. Eles moravam ali. E ainda tem família morando lá, porque tem algumas primas minhas que ainda moram lá. Quer dizer, não mora mais naquela casa, que eram casas bem humildes, bem... Era barraco, na verdade, né? Aqueles barraquinhos. E eu ainda tenho prima que mora ali por perto. Porque antigamente as famílias eram muito grandes, né? A família pequena era da minha mãe, que ficou só com 2. A família da minha mãe, tanto faz da minha mãe como do meu pai, tudo... eu tenho muitos primos que eu nem conheço, porque era todo mundo assim, 10, 11, 12 filhos. Depois foi todo mundo se espalhando, né? Então tem muita gente que eu não conheço. Então fotografei a Estrada do Pica-Pau, já fotografei a Lopes Trovão, porque não deixavam nem eu chegar lá, né? Lopes Trovão é muito antigo. Deixa eu só dar uma parada aqui. Não, ainda dá para fazer. Tá com... Aqui, eu tô botando tudo aqui, porque tudo é material, né? Entendeu? A Lopes Trovão é muito antiga. E eu vou te dizer, eu comecei a acordar
para o artesanato lá nessa época. A professora falou, cada um que tivesse as suas habilidades podia mostrar. Eu queria fazer uma saia. Minha primeira costura foi uma saia, que ela me ajudou a fazer. Ali despertou como é fácil fazer um artesanato. Porque quando você está mexendo com isso, a ideia vai aparecendo. Primeira peça que eu fiz de costura foi na Lopes Trovão. A gente naquela época começava a estudar com 7 anos, né? Devia ter uns 9. Ainda me lembro o nome da minha professora, professora Altair. Não sei o sobrenome, o nome dela eu guardo. Era muito interessante na escola. Tinha uma árvore desenhada assim, numa cartolina, e num galho tinha uma corda. Então tinha do lado todas as primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o último aluno, né? Quem tivesse ruim estava lá embaixo. Era para as notas. Se eu passasse do quarto, eu ficava louca. Eu tinha que ficar do quinto para cima. Quinto para cima. Caramba. Eu me assustei em tão pouco tempo a Barra virar essa cidade que virou. Outra coisa que tinha aqui era um posto de gasolina, um bar, que naquela época chamava de botequim, e um armazém, que vendia de tudo. Aonde é o Guim, ali tinha uma fazenda, mas nós não pegamos a fazenda. E do lado de lá tem uma outra fazenda que a minha amiga falou que ainda existe as ruínas. E do lado de cá também existiam as ruínas. Lá a gente tinha uns amigos lá que viviam da plantação. Eles tinham um pedacinho lá, onde eles tinham banana, aipim. Esse pessoal, ali, você subindo ali era blocos de pedra. Não conhecia o dono. Eu conhecia uma família que morava depois da onde fazia esses blocos, cortava esses blocos de pedra. E esse pessoal vivia do que plantava. E eles vendiam na Praça Sans Penha, levava no burro, né? Uhum. É igual aqui aqui onde era do Jockey Club, ali também lá para cima tinha uma família que vivia da plantação dali. Botava as bananas naquele cesto que o burro carrega, dos dois lados. Enchia de aipim. Ai, caramba, que ótimo. Banana, ia vender na feira lá na Praça Espenha. A rua que nós passamos hoje não existia. Já foi aterrado para fazer a rua. Essa estrada... Essa estrada que nós vamos para Barra. A lagoa era quase naquela pedra. No teu posto de gasolina não tem uma pedra? Uhum. Ali tinha só um pedacinho para chegar na lagoa. Essa estrada já foi aterrada para fazer essa estrada aí. Gente, que loucura, né? Mudou muito, tudo mudou muito, 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 muito. Que doideira isso, tudo muito diferente. Muito, mudou muito. Muito diferente. Quem conheceu isso aqui, vê isso hoje, virou uma cidade muito rápido. E sem urbanização, né? Porque é tudo muito maluco aqui, né? As casas e tudo. Essa rua aqui, a Rangel Guimarães, ela... Isso foi quando a Light botou os postes, que botou luz, tinha que ter nome as ruas. Aí os moradores fizeram o seguinte, tinha que colocar nome para registrar na prefeitura, porque aí botou os 2 moradores mais antigos e na rua de lá, Machado e Silva também. A família Machado é a família mais antiga que a gente conhece daqui. Os velhos já morreram, mas os filhos ainda estão vivos. Ainda estão vivos. Mudou muito, tudo mudou muito, 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 muito.
Quem conheceu isso aqui, vê isso hoje, virou uma cidade muito rápido. Eu não me vejo longe daqui. Mesmo quando você vai para a região dos lagos, que fica lá, você quer voltar para Eu gosto de ir sua para casa. lá, eu gosto de passear, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer tudo isso. Mas eu gosto de voltar para casa e gosto de ficar aqui. Eu não me vejo morando em outro lugar. Não me vejo. Eu amo isso aqui. E você? Não quer dizer de onde vem, não? Não? Olha só, tem uma história de uma pessoa chamada Anansi. Anansi quer dizer aranha. Lá nesse lugar, em Gana, o nome do local é Gana, que é um local na África. E lá eles contam uma história sobre de onde vieram as histórias. Aí a fada começou a ficar irritada. E fada irritada, aí ela falou: boneca, eu estou começando a me irritar. Eu estou pedindo desculpas. Quando uma pessoa pede desculpas, a outra tem que responder. E quando uma pessoa diz obrigada, outra pessoa também tem que responder. E você não fala nada. E a boneca quieta. Aí ela ficou irritada. E olha, a fada perdeu a vida. Boneca, se você não me responder, eu vou te dar um tapa. Ficou com a mão presa na resina. Ela conta e compreende.